Olá, sejam todas muito bem-vindas ao programa Pronta para Amar. Aqui eu ensino mulheres a viver um relacionamento saudável e feliz. Eu sou Karina Chiarato e o tema de hoje é medo de ser traída. Esse medo é seu? É a primeira pergunta que eu faço para todas as pessoas que chegam para atendimento, para fazer um atendimento comigo, para conversar comigo. Esse medo é seu? Realmente é seu esse medo? Ou esse medo, ele vem sendo transmitido de geração em geração até chegar a você? Por quê? Porque a maioria dos casos que eu tenho atendido é um medo que não é da própria pessoa. A pessoa sente o medo, ela se apropria desse medo, mas esse medo pertence muitas vezes à mãe dela. É algo que ela viu desde pequena, é algo que ela sente dentro dela. Porque muitas, inclusive, falam, Karina, eu nem sei de onde que vem esse medo. Eu sinto medo. Esse medo é meu, eu sinto ele, mas eu não sei nem de onde vem esse medo. Às vezes é um engano muito grande, porque esse medo não é da pessoa. Porque o que é esse medo de ser traída? O que isso significa para a pessoa? É como se fosse a vida ou a morte. É o que distancia ela de viver a vida dela. É algo que dilacera a alma dela. É algo que ela deixa de viver o momento presente para viver suposições de uma futura traição, ou ela vive assombrada pelos fantasmas de uma traição. Prestem atenção. A vida, ela só acontece aqui e agora. A vida, ela acontece nesse exato momento, nesse instante. E se a pessoa está vivendo, pensando lá no futuro o que vai acontecer com ela, ou amarrada, emaranhada ao passado, com coisas que já aconteceram e que muitas vezes nem aconteceu com ela não está vivendo a vida. Ela não está presente na vida dela. E o que acontece, né? O que está por trás de todas essas memórias, de tudo isso que está acontecendo dentro da vida dessa mulher? São essas memórias ocultas e inconscientes que muitas vezes passou de geração em geração, e eu quero falar especificamente dessa situação agora, dessas memórias ocultas e inconscientes que foram passadas de geração em geração. Já identifiquei, Karina, isso não começou comigo, isso começou lá atrás, lá com as minhas avós, bisavós, com a minha mãe, com as minhas tias, com as minhas irmãs, e agora estou eu vivendo essa situação de medo de ser traída. Você está vivendo a sua relação plenamente? Você consegue olhar para o seu parceiro e ver ele vivendo com você, construindo a vida com você? Se você se perdeu nesse processo, chegou a hora de você também devolver isso a essas mulheres. Isso não pertence a você. É reconhecer que essas memórias ocultas estão manifestando em você como um pano de fundo. Então é como se você olhasse aqui atrás de mim e você visse um pano de fundo, algo que faz um cenário para você, e você acaba desempenhando um papel que não é o seu na sua própria vida, é um papel de uma outra pessoa. Você está desempenhando um papel que efetivamente não tem nada a ver com você. Então, essa é uma situação. Uma segunda situação são os relacionamentos anteriores. Eu fui traída por um relacionamento anterior e agora eu estou vivendo um outro relacionamento e eu trago para esse segundo relacionamento as memórias desse relacionamento anterior. Percebam que nas duas situações nós estamos falando do quê? Do passado.
Nós estamos falando de coisas que ficaram no passado. O relacionamento anterior foi importante, independentemente do que aconteceu? Sim, foi importante, mas ele já ficou no passado. Agradecemos a ele e seguimos em frente. As histórias que você viveu com esse relacionamento anterior, nada tem a ver com esse relacionamento presente. A não ser que você continue carregando essa memória, vai ser projetado nessa relação essas dores. Mas você precisa continuar fazendo isso? Não mais. E é o que eu vou ensinar para vocês. Então, esse medo causado por um sentimento, por uma dor que já aconteceu, isso está na hora de se libertar. Isso está na hora de olhar para frente e seguir na vida. Olhem e entendam o que o medo, né, de ser traída, o que ele está querendo trazer para você. Por que entender isso vai te trazer boas soluções? Ah, Karina, você fala umas coisas que é muito desafiante de entender. Como que entender o medo de ser traída, conseguir observar esse medo, isso vai trazer algum benefício para mim? Primeiro, que tudo aquilo que eu rejeito me aprisiona. Tudo aquilo que eu excluo da minha vida, ele vai tomando conta de mim e vai crescendo na minha vida. Se esse medo que você sente de ser traída, se você não olhar diretamente nos olhos desse medo, se você não se disponibilizar a entender o que ele quer te mostrar, se você não conseguir identificar a quem pertence, se você não conseguir devolver a quem pertence, isso vai continuar sendo o quê? Um fardo muito pesado, mas ele não está aqui para isso. Ele está aqui para te mostrar um caminho para que você possa viver um relacionamento saudável e feliz. E como que eu faço isso, então? Eu vou deixar de cobrar. Eu vou deixar de exigir a partir do primeiro momento que eu entender esse medo de ser traída. Por que isso vai acontecer? Deixar de cobrar, deixar de exigir? Vai aliviar a relação, porque você começa a pressionar, tensionar a relação, e isso faz com que o parceiro vá embora. É uma das coisas mais certas que existe, é que quanto mais eu cobro o meu parceiro, mais ele tem vontade de seguir outro caminho e não junto comigo. Então, deixe de cobrar. Por quê? Porque isso já não é mais seu. Isso não pertence mais a você. Ao aliviar essa pressão, você vai estabelecer na sua relação uma válvula de escape. Sabe válvula de panela de pressão? Quando ela está assim com uma pressão muito grande, ela tem uma válvula de escape. Nós temos, por exemplo, os para-raios, que é para quando tem uma descarga elétrica muito grande, vai aquilo ali levar para um lugar. Então, permita, né, que esse medo seja olhado e que ele funcione ou como um para-raio e deixe ele seguir o caminho dele, ou então como uma válvula de escape. Isso vai funcionar para você. E qual é esse maior benefício de compreender essa causa desse medo? É você poder se liberar e se libertar de um ciúmes obsessivo. Muitas mulheres, elas carregam dentro delas esse medo e acabam nem falando que tem medo de ser traída. Ela fala assim, ai, tem um ciúme, eu tô com um ciúme tão grande, nossa, mas eu tenho um ciúme do meu marido. Ou então falar, ai, nossa, eu não confio no meu marido. O que acontece? Quais são os efeitos, né, que vão surgir na minha relação causadas por esse ciúme obsessivo? O que acontece dentro de um relacionamento que fica completamente envolto nessa energia dos ciúmes? Conflitos, afastamento, desconfiança, e isso vai gerando o quê? O que isso vai acarretando pro relacionamento? Isso vai gerando um desgaste. A pessoa não tem mais vínculos. O desgaste é tanto que não existe mais conexão nenhuma entre o parceiro.
Não tem como você cobrar de alguém que ela fique com você, porque você não tem posse sobre a outra pessoa e nem a outra pessoa sobre você. Mas nós estamos falando aqui sobre esse medo da traição, né? Muitas vezes, e eu já li alguns artigos, algumas situações falando que alguns casos a traição foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para o casal. Foi o despertar para o relacionamento causado depois de uma traição. Que, na verdade, isso é um rótulo, porque o que acontece? Todas as pessoas estão em busca de amor. Todas as pessoas. E quando eu olho para tudo que está acontecendo verdadeiramente para o meu relacionamento, eu posso ver o que está acontecendo. E mesmo uma relação extraconjugal também tem um significado muito grande dentro da minha relação. Então, se eu consigo me liberar desse ciúme obsessivo, se eu vou viver um relacionamento sem conflito, sem desconfiança, quem que não quer se relacionar comigo? Como que isso pode acontecer? Então, e as pessoas, né, ficam muito presas ao que a sociedade fala, às coisas determinadas por quem? Pelo que o outro vai falar. Nossa, agora aconteceu isso comigo, meu marido, eu desconfio que ele está tendo um relacionamento com uma outra pessoa e eu preciso terminar um relacionamento. Por quê? Porque o que os outros vão pensar de mim? Aqui não tem nada a ver o que o outro vai pensar de você. Você precisa saber o que você sente. Qual é o significado desse sentimento que você está carregando? Voltando então a essa funcionalidade de uma relação com esse medo, ela fica o quê? Descompensada. Ela não fica, ela não funciona, ela fica descompensada, então não há essa troca por inteiro, porque houve o desgaste e aí não funciona. Quando nós estamos liberadas, nós estamos concluídas e inteiras para viver um relacionamento saudável e feliz. Então, quando nós deixamos, né, com todas essas pessoas do passado, o que são deles, eu estou inteira, concluída, liberada para viver esse relacionamento feliz e saudável. E se, né, eu puder compartilhar agora com vocês uma história, mas assim, rica em cura, rica em conhecimento. Eu atendi um casal. Quem me procurou primeiro foi o homem. Olha só, ele disse assim: você é especialista em relacionamento, então eu vou procurar você. Fui indicado até para procurar você, porque eu não estou aguentando mais o ciúme da minha mulher. Uau, né? Um homem para procurar e falar isso é porque tem algo acontecendo muito grave dentro da relação. E ele falou assim: vou indicar a minha mulher para que ela também procure você, para que a gente possa trabalhar isso. Eu falei: o que está acontecendo? Ele disse: eu perdi o emprego porque a minha mulher começou a fazer escândalos no meu trabalho e eu agora estou passando dificuldade financeira porque eu estou desempregado. Eu falei: ok, nós vamos começar a devolver as responsabilidades a quem pertence. Primeira coisa, esse ciúme da sua mulher começou quando? Desde o primeiro dia que a gente começou a se relacionar. Ela carregava, e depois eu pude conversar com ela, um medo de ser traída muito grande, ela tinha um pavor de ser traída, porque o pai dela tinha traído a mãe dela e ela quem descobriu essa traição e ela contou para a mãe e a mãe se separou do pai. E isso é muito comum. Quando um filho se envolve num relacionamento dessa magnitude, ao ponto da mãe e do pai se separarem,
ela traz para ela um peso muito grande e ela passa a carregar essa história como se fosse dela. E depois desse momento, desse episódio que aconteceu quando ela era adolescente, ela passou a projetar isso nos homens com quem ela se relacionava. E isso não foi diferente com o marido dela. E ela começou a, desde sempre, a ficar envolvida, procurando e né, querendo saber onde ele estava, o que estava acontecendo. E ela começou a falar assim, mas você está trabalhando muito próximo dessa moça, dessa vendedora que trabalha com você, e começou a ficar muito desconfiada e falava assim, essa vendedora está dando bola para você, essa vendedora fica se insinuando para você. Isso foi tanto, um ciúmes tão grande. Sabe o que ele falou? Que ele nunca tinha olhado para a vendedora. A partir daquele momento que aquela esposa começou a falar o tempo todo daquela vendedora, sabe o que aconteceu? Ele passou a se interessar, porque ele nunca tinha olhado para aquela mulher. Mas como ela tinha olhado e viu aquela situação, ele começou a se interessar e ele começou a realmente ter um relacionamento com essa vendedora dele. E o que aconteceu? Ele, além de ter se envolvido, mas ele gostava muito da mulher dele, ele não queria se separar dela. E ela começou a ir na empresa a fazer um escândalo muito grande e, no final das contas, tanto o marido quanto a vendedora foram mandados embora e ele não estava mais aguentando as cobranças e ela falava assim, eu te perdoo por você ter né, feito isso e eu quero você para mim, e tomando posse, ele falou que aquilo estava sufocando ele e que ele não aguentava mais. E se ele falava de se separar, ela falava que ela estava deprimida, que a vida tinha acabado. Quando eu conversei com ela, realmente era uma dor muito profunda na alma dela. Era uma dor tão profunda que ela estava desconectada da vida, ela não vivia mais. E aí a gente começou a trabalhar com esse casal, começou a trabalhar aos poucos, ele foi assimilando toda a dor que ela carregava, para ele foi até mais fácil de compreender que essa dor que ela carregava, desse medo de traição, vinha de uma história que era do pai e da mãe. Para ela foi um pouco mais desafiante, porque ela não conseguia perdoar, né? Ela falava assim, eu não consigo perdoar o meu pai. E eu disse assim para ela, não há a necessidade de perdoar o seu pai, porque não tenho que perdoar o seu pai. Essa história é dele. E aos poucos foi sendo liberado e ela foi aceitando essa situação. Ao aceitar essa situação, o relacionamento dela começou a fluir muito melhor. Então, ela pôde ativar a força interna dela, ela pôde ampliar a visão e ela pôde ter essas reações ativas conscientes. E vocês veem que toda essa situação estava sob a condução dela. Dependendo de como ela conduzia essa relação, ela pôde florescer. Uma segunda situação foi um caso de uma cliente muito, assim, já tem um bom tempo que fez acompanhamento comigo, que ela teve uma situação de muito medo de ser traída e ela nunca foi traída. Perguntei, você já foi traída? Não, nunca fui traída. E da onde vem esse medo de ser... Karina, eu não sei da onde vem esse medo. E eu perguntei para ela, é seu esse medo? Ela disse, não é meu. Eu sei que não é meu, mas eu não sei de onde vem. Aí eu disse assim para ela, como era a relação do seu pai e da sua mãe? A minha mãe morreu muito doente depois do meu pai ter abandonado ela por uma traição. Então, você vê que aquela filha resolveu carregar o medo da traição que pertencia à mãe. A mãe morreu muito doente depois de ser abandonada, de ser traída pelo pai. E eu perguntei, você tem contato com o seu pai? E ela disse, não, nunca mais vi o meu pai. E eu disse para ela, mesmo que você nunca mais veja o seu pai, dê um bom lugar a ele no seu coração. Porque quando nós nos conectamos
verdadeiramente com o nosso Pai, nós podemos sentir a segurança para viver um bom relacionamento. Sem essa segurança, nós ficamos desconfiadas, nós ficamos inseguras no relacionamento e a gente não pode seguir em frente. Portanto, observem o que está acontecendo no seu relacionamento, assim como ela pôde observar. E a partir do momento que ela observou essa situação, né, que ela estava vivenciando ali, ela pôde seguir em frente, ela pôde olhar para o parceiro dela, ela pôde viver o relacionamento dela como era. Ela conseguiu desidentificar essa figura da traição do pai que refletia no parceiro. Ela pôde experimentar um relacionamento de uma maneira que ela nunca tinha, né, podido experimentar essa situação. E agora ela pôde viver isso. E você pode até falar assim: mas o meu parceiro, ele não transmite segurança. Eu não consigo me sentir segura com ele. Não importa. Essa segurança não tem que vir do seu parceiro. Essa segurança vem de você. Por isso que eu falo, ative a força interna que existe dentro de você. Isso faz com que você sinta segurança na sua relação. Isso faz com que você seja você por inteira na sua relação. E esses medos, eles vão se dissolvendo, eles vão ganhando uma dimensão muito pequena dentro do seu sistema. E ele vai se dissolvendo mesmo, vai sendo liberado. Eu sempre falo que as vibrações, elas acabam tirando aquela força, aquele peso que existe em coisas que ficavam ali, travadas, bloqueadas. E então você começa a liberar. Ative essa força que está dentro de você. Aí uma outra disse assim para mim: mas Karina, meu parceiro é tão parecido com o meu pai traiu a minha mãe, então com certeza vai trair. Lembra que eu falei daquele exemplo que eu trouxe para vocês? Tire essa imagem, né, do seu pai que está refletindo no seu parceiro. O seu pai é o seu pai, seu parceiro é seu parceiro. Se você projetar nele todas essas histórias do seu pai, ele vai deixar de ser ele vai passar a ser o seu pai para você. Então, quando nós tomamos essa consciência, nós conseguimos enxergar tudo isso, que cada um tem o seu papel, né, dentro da minha vida, que o meu parceiro agora pode ser unicamente o meu parceiro. Eu consigo realmente ampliar essa minha visão e seguir em frente. Portanto, siga o seu coração, desidentificando esses papéis. E ainda, que é muito, muito comum as pessoas falarem assim: mas eu não consigo confiar nele. Então eu quero fazer uma pergunta para você. E em você? Você confia? Porque a confiança, ela também traz algo de dentro da gente. E quando a gente olha para uma outra pessoa, nós confiamos até que aquela pessoa se mostre completamente não confiável, né? Então, se eu de cara já não confio, se algo me movimenta para não confiar, olhe para dentro de você e verifique qual a memória que você tem a respeito de você mesma. Se você confia em você mesma, se você tem essa confiança dentro de você, você confia no outro, que ele vai oferecer apenas aquilo que ele pode oferecer a você. E você vai deixar de cobrar e de exigir. E vocês sabem que um dos erros mais comuns que eu ouço e que eu vejo e que eu percebo nos relacionamentos é quando uma pessoa diz assim: o meu parceiro teve um relacionamento extraconjugal, o meu pai
teve um relacionamento com uma outra pessoa, ai, porque o meu cunhado se relacionou com uma outra pessoa e acaba, né, você começa a se envolver com todas as situações, e aí a gente diz assim, ah, mas eu perdoo meu pai, eu perdoo meu parceiro, eu perdoo a situação como um todo. Quando nós falamos assim, eu perdoo, eu venho num patamar acima. E a partir desse momento que eu dou um passo acima, sabe o que vai acontecer com o meu relacionamento? Ele vai desequilibrar. Ele vai sair daquele ponto de equilíbrio e desequilibra. E a pessoa se sente tão culpada que ela se afasta mais um pouco. Então, ao invés de diminuir a distância do casal, nós conseguimos observar aqui um distanciamento maior. Quando nós nos colocamos nesse papel de olhar para esse medo da traição, ou por muitas vezes algo que já realmente aconteceu, uma traição, nesse momento nós podemos fazer a reconciliação. Olha a diferença. Nós não estamos falando de perdoar, nós estamos falando de reconciliar. Esse é um momento certo para existir a reconciliação. É uma ferramenta tão benéfica que ela vai atuar, né, dentro da relação a proporcionar esse equilíbrio na relação. Portanto, se você tem dentro de você esse propósito, assim, não, eu vou perdoar, tá tudo certo, faça a reconciliação. Reconcilie-se primeiro com você, com as suas dores, com seus medos, com seus traumas. Depois você faça a reconciliação com o seu parceiro. E é por aí que nós devemos começar. Entender toda essa causa. Assim a gente consegue superar e solucionar tudo que está acontecendo de desajuste dentro da nossa relação. E eu quero passar para vocês agora, vamos começar a fazer essa prática, né? Eu gosto muito de compartilhar algo prático para vocês, para que vocês possam usar. E eu quero falar para a gente começar com uma prática que é da desidentificação da imagem de traição do nosso parceiro, que é deixar, né, com o nosso parceiro apenas o que é dele. Muitos parceiros, muitos companheiros, eles chegam, né, para se relacionar conosco porque nós estamos numa vibração, nós estamos vibrando uma energia e atraímos um parceiro para que ele possa viver essa situação que eu estou vibrando juntos. Então, eu, com medo de ser traída, eu vou atrair, né? Quem? Um parceiro que me possibilita viver essa situação. Uau, que coisa incrível que é essa, Karina? Como que pode? O que acontece dentro da sistemática de atração, da lei da atração, é que tudo aquilo que eu fico pensando, emitindo vibrações, eu vou atrair. Quando eu faço essa atração, o meu parceiro, nem que seja por fidelidade a mim, ele vai se prestar a fazer esse papel. Se eu tenho algo não resolvido com o meu pai, algo como, por exemplo, o meu pai traiu a minha mãe, meu pai teve um relacionamento com uma outra pessoa e eu não consegui perdoá-lo. O que acontece? Eu trago essa energia para o meu sistema, é uma energia viva, está dentro do meu sistema de relacionamento e eu vou atrair um relacionamento que faça exatamente esse papel. E agora, o que eu faço? Eu vou dizer, querido pai, eu deixo com você tudo que é seu. Eu não posso mais carregar essa história. Essa história pertence a você e a minha mãe. E isso você tira de dentro do seu sistema e diga para o seu parceiro, eu não preciso mais que você faça esse papel. Você não tem mais essa função na minha vida.
Eu agora libero você. Essas palavras nós usamos para quê? Para fazer a liberação de sistemas que estão emaranhados, que estão presos. Então, se tem alguma situação que antes não podia ser liberada, agora pode. Então, a primeira coisa a fazer é essa desidentificação. E a segunda coisa a fazer, a reconciliação, que começa em você, começa de dentro para fora. A reconciliação é com todos os papéis que você já desempenhou, como filha, como adolescente, como mulher, em outros relacionamentos. Então você começa a se reconciliar com você mesma. E isso é profundo e muitas vezes leva um tempo. Faça essa reconciliação com você, sendo benevolente com você e dizendo a você que você fez o que podia fazer de melhor até o momento. Porque muitas mulheres, além de carregar esse medo da traição, ainda carregam muita culpa. Porque elas se sentem culpadas por estar danificando essa relação. E não há mais essa necessidade de ficar carregando essa culpa. Entenda, traga todas essas situações que estão dentro do seu inconsciente para o seu consciente e se reconcilie com essas dores. Quantas memórias dolorosas estão à espera de fazer uma reconciliação? E como que nós vamos fazer essa primeira reconciliação, que é conosco mesmo? Eu vejo tudo que existe em você. Eu vejo tudo que há em você. Eu não sei porquê, mas você fez tudo o que podia fazer de melhor. Você deu tudo o que você podia dar. Se não foi diferente, se tudo o que aconteceu não foi diferente, foi porque não podia ser. Você não tinha conhecimento para isso. Não tem como você se cobrar por algo que você sequer sabia, algo que você desconhecia. E você pode dizer: ah, eu não sabia. Antes eu não podia. Agora eu posso. Agora eu posso olhar para mim como realmente eu sou. Agora eu posso me permitir viver essa relação exatamente do jeito que ela é. Que é a primeira reconciliação com você mesma. A segunda reconciliação é com quem? Com todo o seu passado. É olhar para o seu passado e dizer para ele: sim, a mim você veio no tempo certo. E eu só sou quem eu sou hoje por tudo que eu aprendi com você. Muito obrigada por tudo que eu pude experimentar, por todas as situações que chegou até mim. Obrigada. E se reconcilie. Agora eu vejo você, a grandeza do passado. Essa é a segunda reconciliação. E a terceira reconciliação é com o seu parceiro. Quantos parceiros que estão convivendo com as suas parceiras, que estão extremamente inseguras, desconfiadas, com medo, sentindo essa dor na alma, esse medo de ser traída, e ainda assim estão ali, do lado delas, prontas para amá-las. E é se reconciliar com esse homem e dizer para ele que ele tem um lugar muito especial no nosso coração. Então, você tem um lugar muito especial no meu coração. Eu agora posso vê-lo e posso ver a grandeza que você carrega. E não é por acaso que eu te escolhi. E não é por acaso que você está na minha vida. E eu só tenho a agradecer por tudo. E eu espero que esse conhecimento transmitido hoje possa chegar até você e que isso possa fazer a diferença
na sua vida. E que esse conhecimento envolvido com amor possa ser a ferramenta eficiente e que você vai poder utilizar a partir de agora, nesse momento, para seguir a sua vida leve e viver um relacionamento saudável e feliz. Tudo de bom para vocês e até mais. Tchau, tchau.